Brunão, estamos online. Vem comigo, minha galera, estamos juntos em mais uma vez aqui, aula sobre imperialismo, gravando essa aula especialmente para você, aluno do Estude com Luiz, beleza? Então a gente está falando aí mais uma vez de um movimento que também tem, de certa forma, uma influência desses processos revolucionários aí, que fizeram emergir a classe burguesa, como por exemplo a Revolução Industrial, e essa Revolução Industrial ela está ligada diretamente com o processo do imperialismo. De forma diferente, né? Eu sempre costumo inovar em minhas aulas, acho que se vocês acompanham vocês percebem isso. Agora a gente vai fazer o inverso, normalmente eu trabalho com slide, no final da aula eu faço aquele resumão, vou pro quadro, agora a gente vai fazer o inverso, a gente vai montar esse quadro juntinho aqui e depois a gente vai ver as imagens, né, para ilustrar o que está sendo trabalhado aqui no quadro. Então, vem comigo sem perder muito tempo, sem mais delongas. Vamos começar pelo começo. Pode ser? Pode ser? Yes. Vamos lá, ó. Imperialismo. O que foi? Presta atenção, hein? O que foi o imperialismo? Prática política e econômica utilizada, olha só galera, utilizada pelas potências europeias com um objetivo, dominar as outras nações, tá? Utilizada pelas potências europeias com o objetivo de dominar as nações. Vou colocar aqui, tá, subdesenvolvidas, para a gente diferenciar as nações pautadas em um potencial europeu, tá? Um desenvolvimento do ponto de vista capitalista. Então vou colocar aqui, dominar as nações subdesenvolvidas. Detalhe, esse subdesenvolvimento aqui é econômico, a gente não pode analisar desenvolvimento por uma perspectiva cultural, e a gente já vai entender por quê, né? Cultura não tem uma cultura inferior à outra, a gente está falando aqui de subdesenvolvidas pautada em uma perspectiva econômica. Beleza? Então o que foi o imperialismo? O que foi? Práticas exercidas em uma perspectiva política e ou econômica por potências europeias como justificativa para dominar outras nações. Então, o imperialismo, como o próprio nome sugere, imperar é mandar, é controlar, tá? Então, as nações europeias, não só as nações europeias, a gente vai ver também que o Japão e a nação norte-americana também praticam imperialismo, mas de um modo geral as potências europeias, por isso que eu vou até sublinhar aqui europeias, mas não só as potências europeias, tá? Com o objetivo de dominar outras nações. Olha só, causas do imperialismo, causas. Uma muito importante aqui, ó. Missão civilizadora. Missão civilizadora. Meus queridos, atenção, presta bem atenção nisso daqui. A missão civilizadora foi um pretexto, uma justificativa, assim, não tenho nem adjetivo para descrever isso, uma justificativa completamente infundada, né? Que eles acreditavam, ou melhor, eles queriam que as nações acreditassem, porque eu duvido mesmo que eles acreditassem nisso, mas eles queriam que as outras nações aceitassem, fossem mais coniventes com esse processo de dominação, porque eles estariam levando uma cultura para nações subdesenvolvidas. Eles se colocaram num patamar
se colocaram no patamar de superioridade cultural, econômica, eles se consideravam civilizados, e quem não pertencia a esse eixo europeu, a esse modelo de governo, eles consideravam atrasados do ponto de vista econômico e civilizatório. Então eles estariam cumprindo com a missão de nossa, sou bonzinho, eu vou levar cultura, eu vou levar civilização para pessoas que vivem em uma barbárie. Por que o continente foi escolhido? O continente escolhido principalmente foi a África, não só por conta de toda a oferta de matéria-prima, mas porque eles se organizavam de uma maneira diferente do europeu, né? Boa parte, inclusive, da África nesse período ainda se organizava de maneira tribal. E isso isso não denota nenhum tipo de atraso. Já falei para vocês que não existe uma cultura superior à outra. Então a missão civilizadora foi uma das principais causas. Ok? Próximo aqui, galera, a gente pode dizer também o darwinismo social. Lembra do darwinismo biológico? Que dizia que o forte deveria dominar o outro, só iria sobreviver aquele que conseguisse, de certa forma, ser o mais forte. O darwinismo social tem alusão a isso, ó. O mais forte, ele deve imperar em outras nações. Tá? Então, o darwinismo social foi uma corruptela do processo de darwinismo biológico. Darwin, quando falou do processo, por exemplo, de seleção natural do meio ambiente, ele não estava falando da raça humana, das relações sociais, ou melhor, ele até estava falando da raça humana, mas não das relações sociais implementadas pelos seres humanos. Isso não tinha nada a ver com o processo biológico do darwinismo. A gente está falando agora do darwinismo social, que se a Europa se considerava um continente mais forte, ela tinha o direito de imperar em outros continentes, no caso aqui a África e Ásia, principalmente a África. Beleza? Uma outra causa aqui do imperialismo, ó, outra causa que a gente pode falar aqui, ó. Política expansionista, política expansionista dos países europeus, tá? Das potências europeias, tá? Então aqui vamos falar da Europa, Estados Unidos e Japão, tá? Então a gente precisa entender que a política expansionista da Europa, dos Estados Unidos e do Japão determinaram aí o imperialismo. O que é a política expansionista? Anexação de territórios, galera. Nos Estados Unidos a gente entende que boa parte do seu território, os Estados Unidos é um dos maiores países do mundo, muito por conta dessa política expansionista. Lembrem aí que ele em seu processo da marcha para o oeste, a gente viu ali na questão da independência dos Estados Unidos, ele anexa vários territórios inclusive do México, né? Até território, galera, acreditem, até território da Rússia, o Alasca, né? A nação norte-americana, ela anexa, né? Então a gente tem aí, vou colocar aqui mais um, muito importante aqui, ó. Colocar aqui mais um também. Busca por matéria-prima. Busca por matéria-prima. Galera, olha só, se a gente está falando aqui do século XIX, o que é que aconteceu no século XVIII? O que é que aconteceu no século XVIII? Aqui, ó, vou colocar para vocês aqui, ó. Revolução Industrial. Não tem como seguir no processo de industrialização se as fontes são esgotáveis. Então, por exemplo, no caso da Inglaterra, né, o carvão mineral ele se esgotou. Então era preciso buscar outras fontes que fornecessem matéria-prima. Sem matéria-prima a gente não tem nenhum processo de industrialização. Então a busca por matéria-prima, causada inclusive por essa política expansionista, também vai reverberar no imperialismo. Tudo bem, então a gente pode dizer que
indiretamente o processo de revolução industrial, a industrialização como modelo capitalista econômico vai influenciar no imperialismo. Beleza? Consequências, ó galera, ó, consequências. Vou botar um aqui que é muito importante, tomem nota. Se vocês não estiverem entendendo, comentem lá que a gente tira as dúvidas. Olha só, muito importante aqui, ó, consequências. Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Nada mais, nada menos que a Primeira Guerra Mundial, ela foi uma consequência das práticas imperialistas. Beleza? Como assim, professor? Simples. A Primeira Guerra Mundial, ela é uma decorrência, ela é um reflexo, ó, da partilha da África. Ela é uma consequência da partilha da África. Beleza? Outra consequência que a gente pode falar do imperialismo: pobreza acentuada em países afro-asiáticos. Beleza, galera? Compreendendo aqui, olha só. Então a gente tem a partilha da África, caracterizada como uma consequência dessa política expansionista, a busca por matéria-prima. Cada potência europeia queria, de certa forma, um pedaço, né, uma fatia, comparando aí o continente africano como se fosse um bolo. Então a gente inclusive vai ver uma imagem, cada potência queria um pedaço desse bolo, e aí obviamente esse pedaço deveria ser escolhido de acordo com os interesses pessoais. Isso a gente vai entender que vai reverberar na Primeira Guerra Mundial, porque obviamente todo mundo queria o melhor pedaço do bolo, né? Já imaginem aquele bolo, todo mundo querendo o primeiro pedaço, que é o pedaço para a pessoa teoricamente mais importante. E agora o primeiro pedaço do bolo vai para Inglaterra, não, para a Alemanha, não, França. Então isso vai gerar a Primeira Guerra Mundial, a partilha da África, principalmente a pobreza acentuada em países afroasiáticos, tá? E obviamente se gera pobreza na África, na Ásia, vai gerar riqueza, tá, nas potências europeias. Isso é muito claro, né? É lógica. Os países afroasiáticos foram explorados e obviamente empobreceram, enquanto que os países, as potências europeias, os Estados Unidos e o Japão enriqueceram. Beleza? Olha só, vem pra cá ainda pra gente finalizar esse quadro aqui, que tá bonitão, hein? Tá bonitão, mestre. Características etnocentrismo. Etnocentrismo, primeira característica e muito importante. O etnocentrismo, pautado em um darwinismo social, prevê que existe uma cultura prioritária em detrimento de outras. Existe uma cultura, de certa forma, uma cultura que está no foco, enquanto que as outras culturas são periféricas. Por isso tem esse nome, etnocentrismo. Centro, uma etnia, uma cultura no centro, e as outras de forma periférica. Então a cultura que seria a cultura prioritária é uma cultura, vou botar aqui, deixa eu ver se vai aparecer aqui, uma cultura eurocêntrica. Deixa eu ver se está aparecendo, vai aparecer. Uma cultura eurocêntrica. Tá? Uma cultura eurocêntrica. Beleza? Então o etnocentrismo, pautado aí no darwinismo social, gerava uma cultura eurocêntrica. E se essa cultura é eurocêntrica e etnocêntrica, a gente tem aqui, galera, ó, um segregacionismo.
segregacionismo. Beleza? Segregacionismo. Ok? Então a gente tem aqui, de um modo geral, o imperialismo foi uma prática política e econômica que determinava a superioridade europeia principalmente e permitia, através de justificativas infundadas, o domínio em outras nações. Ocorreu no século XIX, né? Vou colocar aqui só para a gente finalizar, no século XIX, com foco na África. Tá com foco na África. A missão civilizadora foi de certa forma assim, a grande motivação ideológica, né? O darwinismo social, já expliquei para vocês, a política expansionista da Europa, Estados Unidos e Japão, a busca por matéria-prima, porque as potências europeias já estavam passando por uma fase de industrialização, já estavam basicamente aqui no século XIX, na segunda fase do processo de evolução industrial. Então vários países já tinham iniciado o processo de industrialização, e se tem processo de industrialização, tem a busca por matéria-prima, que a gente já viu que as fontes eram esgotáveis, não eram fontes inesgotáveis, e portanto, quando se esgotava no solo da respectiva nação industrializada, essa nação deveria buscar por matéria-prima, seguindo aí uma égide imperialista. Consequências, Primeira Guerra Mundial, galera, ó, muito importante, vou até circular isso aqui, ó. A Primeira Guerra Mundial é muito importante, ela é um reflexo consequente das práticas imperialistas, tá? A partilha da África, uma pobreza acentuada em países afroasiáticos, características, o etnocentrismo, é a cultura eurocêntrica, uma cultura europeia no centro, como modelo prioritário, como modelo que serve de exemplo para as outras culturas, e gerando uma segregação, um segregacionismo, tá? Daí a gente tem, galera, ó, essa característica, essa consequência, a gente tem assim, ó, um mundo de coisas. A gente pode dizer, inclusive, que esse segregacionismo, ele gera aqui, ó, o racismo. O racismo, ele é uma consequência de uma perspectiva eurocêntrica. Vou mais longe, tá? Me permitem ir mais longe? Vou achar um espaço aqui, ó. Vou achar um espaço aqui. Ó, de certa forma, vamos colocar aqui em consequência, por que não? A longo prazo. De certa forma, a gente ainda tem uma característica marcante ali, que é o segregacionismo, que gera o racismo, e a gente tem também, a longo prazo, ó, por último aqui, ó, totalitarismo. Tá? O totalitarismo. Beleza? Exemplos aqui de estados totalitários. Vamos fechar aqui o quadro. Totalitarismo. A gente tem aqui, ó, o nazismo e fascismo. Nazismo e fascismo. Olha que interessante, inclusive, o que eu vou falar para vocês agora do ponto de vista etimológico da palavra aqui. Ó. Fascismo tem alusão com faces, que era um elemento utilizado pelos soldados do Império Romano. Então, quando a gente fala fascismo, né, Benito Mussolini, inclusive, queria fazer uma referência a todo o modelo imperialista do Império Romano, tá? Então, o totalitarismo, ele é uma consequência dessas características etnocêntricas, eurocêntricas. A gente lembra, inclusive, que o nazismo pregava, ó, o arianismo. O arianismo. Que na teoria é a supremacia da raça branca, tá? O arianismo. Beleza? Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália. Tudo bem? Fechamos? Foi 100% bastante. Fechou? Dá um print aí, galera. Anota isso aí, por favor.
Beleza? Então vamos que vamos. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aqui, camarão que dorme. A onda leva. É isso. Essa aprendi com o mestre. É. Vivendo e aprendendo. Isso aí. Galera, olha aí que imagem clássica do modelo imperialista, galera. Essa imagem é clássica. Para quem não sabe, esse aí do meio é Otto von Bismarck, tá? Era o líder político na época da Alemanha, o presidente da Alemanha. Então a gente tem a pastilha da África, tá lá, né? Como se fosse um bolo fatiado e essa mesa sendo composta aí por líderes de potências europeias. Obviamente, estava todo mundo querendo a melhor fatia. Então a gente tem aí, essa imagem é muito clássica. Detalhe, ó, esse movimento aqui, ó, galera, pastilha da África, ocorreu numa reuniãozinha chamada, uma reunião quase que não teve importância, só foi uma reunião chamada de Conferência de Berlim. Aliás, Berlim, né, é uma região muito importante para esses feitos históricos, né? Lembra do Muro de Berlim, a Conferência de Berlim? A gente pode dizer que o insucesso dessa Conferência de Berlim gerou a Primeira Guerra Mundial. Um insucesso, essa divisão desigual, essa divisão que não seguiu um consenso entre as potências europeias, vai refletir no conflito aí, conhecido como Primeira Guerra Mundial, beleza? Então tá aí a imagem, esse ali repartindo o bolo é Otto von Bismarck, lembrando que nesse período a Alemanha era recentemente consolidada como nação, né? Teve a independência da Alemanha, da Prússia, né? E a gente tem aqui uma imagem, uma Conferência de Berlim, a África no século XX, no início do século XX. Controle britânico, controle belga. A gente percebe inclusive que, ó, a França e a Inglaterra eram as maiores nações detentoras de posse do território africano, tá? Controle italiano, controle alemão, controle espanhol, controle português, né? A questão ali da Libéria e Etiópia. Percebam, galera, que um continente, cara, assim, isso é muito desumano, né? Mas é válido a gente lembrar também dessa perspectiva. Percebam que a África não tinha nada a ver, cara, com o processo de industrialização que ocorreu lá na Europa. Nada a ver. E ainda assim, ela foi acometida a danos imensuráveis. Imagine um continente que não tinha nada a ver com o processo de industrialização, não tinha nada a ver com a ideologia que inventaram lá na Europa, do outro lado, sofrer como a África sofreu aí. A gente teve, em decorrência dessas políticas imperialistas nas nações africanas, como por exemplo o Apartheid. O Apartheid, né, foi um reflexo muito grande do domínio dessa região aí na África do Sul. A gente ainda pode falar também de outros conflitos étnicos influenciados por esse modelo aí de darwinismo social, por esse modelo aí de etnocentrismo, eurocentrismo. A gente teve em Ruanda um conflito étnico que matou milhões de pessoas. Milhões. Estima-se que em média 1,5 milhão de pessoas, quase 2 milhões, tá? Conhecido como Tutsis e Hutus. Imaginem, um conflito entre etnias pertencentes a Ruanda. Tem um filme, inclusive, Hotel Ruanda, é muito bom, vale a dica para vocês. Esse conflito ele se deu por diferenças físicas, né? Determinada etnia, Tutsis, eles tinham narizes mais afilados, eles eram mais altos e se aproximavam mais de uma linhagem que eles chamavam de branca, né? O famoso preconceito disseminado através, por exemplo, de é uma negra com traços brancos. O que seria uma negra com traços brancos? Um negro com traços brancos, que possuem características de brancos. Mas, enfim, isso não se ampara do ponto de vista sociológico, isso não se ampara, aliás, isso não se ampara de ponto de vista nenhum. E nessa perspectiva eurocêntrica, tá? Eles fomentaram a briga entre Tutsis e Hutus. Os Hutus, eles tinham narizes mais abaulados,
e os Tutsis narizes mais afilados. E aí eles se mataram, galera. Eu tô falando sério, eles se matavam porque um se considerava superior ao outro por características físicas. E essas características físicas foram, de certa forma, padronizadas por uma perspectiva branca eurocêntrica. Então, o dominador chegava lá e dizia, não, esse aqui vai, de certa forma, ter certos privilégios porque se parece mais com um homem branco europeu. Esse aqui não, esse aqui a gente vai segregar e aí, obviamente, gera uma guerra civil, um conflito interno. Tá? Tudo isso pautado em uma característica extremamente segregacionista, eurocêntrica, etnocêntrica. Tudo bem? Tá aí a imagem muito importante da Conferência de Berlim. Contexto histórico. Qual foi o contexto histórico que surgiu aí ao modelo imperialista, né? Segunda metade do século XIX, quando a expansão dos países europeus, falei para vocês aí da política expansionista, quando a expansão dos países europeus industrializados levam às partilhas dos continentes africano e asiático. É válido também falar da Ásia, tá, galera? A Ásia, falei para vocês também, a questão ali do Japão como potência imperialista. Então tá lá. Também Estados Unidos e Japão exercem atividades imperialistas em suas respectivas regiões de influência. A política imperialista dos Estados Unidos, inclusive, é chamada de doutrina Monroe, ou ainda destino manifesto, guardada a sua devida proporção, né? Doutrina Monroe, América para os americanos. Detalhe, esse destino manifesto, que é uma consequência da doutrina Monroe, era dizendo assim, ó, a nação norte-americana nasceu para salvar a América. Lembra daquele imaginário do Capitão América, do Super-Homem? O Super-Homem salvando o mundo, o Capitão América também salvando o mundo. E detalhe, Capitão América, norte-americano, como se a América fosse representada apenas pelos Estados Unidos, né? Então, só para a gente entender o contexto histórico, segunda metade do século XIX. Nesse mapa aqui a gente está falando da África já no século XX, ou seja, já é um processo mais longevo, né, dessa prática imperialista. A gente está falando basicamente aí de 1906, 1908, porque em 1914 a gente tem como decorrência dessa partilha aí da África a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Ali a gente já tinha alastrado e muito as práticas imperialistas, que obviamente uma hora ou outra iriam servir de última gota do balde, transbordando, né, os conflitos étnicos, os conflitos políticos e econômicos oriundos desse modelo imperialista segregacionista. Então tá aí o contexto. Não se esqueçam também de destacar o papel norte-americano e o papel também japonês, porque normalmente quando a gente fala em imperialismo a gente fala continente europeu e continente africano. Majoritariamente, realmente, esse movimento se deu através desses dois continentes, mas a gente também tem como exemplo a nação norte-americana e o Japão. Beleza? Causas, olha só, galera, causas, busca de matéria-prima, falei para vocês ali, a conquista de mercados consumidores, isso era muito importante, falei e vou reiterar aqui, toda indústria tem por objetivo vender, galera. Não adianta você ter matéria-prima barata, não adianta você ter mão de obra barata, não adianta nada disso, tá? Não adianta nada disso. O que vai adiantar é se você conseguir vender esse produto. Por mais que você tenha um custo de produção muito baixo, mas ainda assim você tem custo. Se você não conseguir vender, aquilo gera um estoque e, consequentemente, gera um processo de falência dessas indústrias. Não é interessante para nenhuma indústria manter o estoque. Ela até pode ela até pode ter estoque, porém manter estoque é diferente. Beleza? Ter estoque é diferente de manter estoque. Então ter estoque é até útil, porque facilita a venda, facilita aí o consumo, mas manter estoque significa que você não está vendendo, porque se você está mantendo o estoque, significa que o produto está lá parado, não é o objetivo de nenhuma indústria. A acomodação de excedentes populacionais, aí a gente precisa entender também da questão do processo de urbanização, a gente falou ali do êxodo rural, e a estruturação de bases estratégicas, neutralizando a concorrência. Simples. Veja bem, se a Inglaterra dominasse o melhor território da África, tivesse a melhor matéria-prima, tivesse a melhor oferta de matéria-prima, um outro país concorrente, como no caso a França, né, a região ali
inclusive Inglaterra não, perdão, Alemanha, inclusive a região da Alsácia-Lorena, tô falando Alemanha e França, que vai ser um grande problema da Primeira Guerra Mundial, um grande entrave entre as nações francesa e alemã. Aí a gente tem a questão da Alsácia-Lorena, que era um território rico em carvão, mas a gente consegue compreender que se eu chego no continente africano e domino a melhor parte, de certa forma eu estou eliminando a concorrência, porque essa concorrência não ia ter a mesma oferta de matéria-prima, ia vender mais caro, ia produzir com um custo maior, ou não ia conseguir produzir, então também tinha essa política expansionista como, de certa forma, uma hegemonia de determinada nação. Então, toda nação que queria figurar como uma nação importante nesse contexto, nesse cenário europeu e mundial, queria a melhor parte do bolo, né? dessa partilha aí da África, ok? Missão civilizadora. O homem branco europeu e norte-americano teria a missão de levar o progresso tecnocientífico às regiões atrasadas e sem condições de progredirem sozinhas. Como assim sem condição de progredir sozinho, galera? Isso é uma falácia científica do período muito grande, porque tanto elas tinham condições de se desenvolverem cientificamente que elas serviam de base de matéria-prima, serviam de base. Se a África fosse tão atrasada, o europeu não iria lá explorar tudo que o continente africano tinha para oferecer e depois voltar. Isso não se ampara de perspectiva nenhuma. Essa missão civilizadora foi só uma maneira que, ideologicamente, eles acharam para servir como uma justificativa e tentar, de alguma maneira, fazer com que o africano, o asiático, ele se acomodasse, ele aceitasse de forma mais pacífica esse processo de colonização, ou ainda chamado de, atenção galera, de neocolonialismo. Por que neocolonialismo? Porque o colonialismo foi do século XV e século XVI. Aí a gente tem a América Espanhola, a América Portuguesa e a própria América Inglesa. E o neocolonialismo ocorrido aí no século XIX, né? Final do século XIX e início do século XX. Beleza? Tudo bem? Então, assim, o neocolonialismo, ele é, de certa forma, também uma consequência das práticas imperialistas. Novo colonialismo. Né? Esse colonialismo ele se dá 3 séculos depois, mais ou menos, 3 a 4 séculos depois do colonialismo que implementou, né, o modelo aí de colonização, principalmente no Novo Mundo, que é a América Inglesa, América Espanhola e América Portuguesa. Ok? Então essa missão civilizadora serviu de justificativa. E obviamente em determinado ponto, até certo ponto, ela também serviu para acomodar algumas nações africanas que passaram a aceitar isso, né? Claro que em proporção muito pequena, mas passaram a aceitar essa justificativa e, de certa forma, resistir menos a esse processo atroz que foi o imperialismo e o neocolonialismo nos continentes africano e asiático. Ok? Olha a imagem pra mim, essa imagem é fantástica, galera. Olha essa imagem aqui. Até sair aqui um pouquinho para vocês compreenderem. Essa imagem é muito fantástica, galera. Mostra toda a exploração. Imagem, inclusive, que já caiu na prova do Enem, tá? Essa imagem já caiu na prova do Enem, ó, muito importante. Mostra toda a exploração que o continente africano sofreu. Percebam aí que a gente tem uma boa parte desse continente, uma boa parte não, quase que na totalidade, restando ali apenas migalhas, né? Quase que em seu território totalizado aí, sendo explorado pelas potências europeias e também, né, pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, financiou muita guerra lá, né? Muita guerra. Tem um filme chamado Senhor das Armas, eles vendiam as armas para gerar conflitos internos e a partir desses conflitos eles exploravam essas nações, né? Serra Leoa, entre outros países, né? Gana. Tem um filme também Diamantes de Sangue. Eu acho que essas dicas são bem importantes também para vocês. Já falei aqui outras vezes, para vocês expandirem o conhecimento, né? É importante que vocês continuem de casa estudando também, não só no momento da aula, né? Afinal, quanto mais estudo, melhor. Então essa imagem é uma imagem clássica
se vocês colocarem, essa imagem é tão simbólica do imperialismo que se vocês colocarem lá no Google imperialismo, colocar imagens, basta colocar assim imperialismo, colocar imagens, vai aparecer isso aí. Essa imagem é o retrato fiel das práticas imperialistas. Beleza, galera? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo até aqui? Então tá aí para vocês essa imagem. Vamos lá, vamos praticar. Exercício número 1. Só um instante para molhar a palavra. Vamos lá. Exercício número 1. A gente falou dela ainda há pouco, né? A conferência responsável pela divisão do continente africano foi realizada em qual cidade? Letra A, Berlim. Letra B, Bruxelas. Letra C, Londres. Letra D, Paris. E letra E, Viena. Tá na cara que é a letra A, Berlim. E aí eu vou fazer questão aqui de voltar só para vocês compreenderem, ó. Tá lá, galera, ó. Essa imagem é a imagem da reunião chamada Conferência de Berlim. Não deu certo, falei para vocês, eu quero ressaltar isso aqui porque a consequência que mais cai na prova do Enem é justamente a Primeira Guerra Mundial. Então a gente estuda imperialismo não só no contexto do imperialismo, como a gente também estuda Primeira Guerra Mundial e as causas da Primeira Guerra Mundial. A gente vai estudar em determinado momento as políticas imperialistas. Então essa imagem aí demonstra nitidamente a partilha da África, e isso ocorreu na Conferência de Berlim no início do século XX. Então a resposta correta é a letra A, Conferência de Berlim. Beleza? Exercício número 2. Olha só. Quais necessidades determinaram o imperialismo? Ou seja, qual foi a necessidade que fomentou a prática imperialista? Por que o imperialismo surgiu? Letra A, fornecimento estável e barato de matéria-prima e produtores independentes. Fornecimento estável e barato de matéria-prima e produtores independentes. Cuidado, hein? Cuidado com independentes. Independentes. Letra B, fornecimento estável e barato de matéria-prima, mercados consumidores, até aqui tudo bem, né? Fornecimento estável e barato de matéria-prima, mercados consumidores para o escoamento da produção, energia para a produção e criação de um parque industrial em antigas colônias. Eles queriam industrializar as antigas colônias? Essa alternativa estaria, assim, perfeita se não tivesse aí criação de um parque industrial nas antigas colônias. Não, eles não tinham interesse em industrializar as antigas colônias, muito pelo contrário, eles queriam explorar as colônias novas e antigas para potencializar o seu processo de industrialização, o seu respectivo processo de industrialização. Não tem nada a ver com fornecer, ou melhor, com criar um parque industrial nas colônias. Quem dera que fosse, né? Já pensou se, por exemplo, Portugal, quando tivesse colonizado o Brasil, tivesse em dado momento desse processo de colonização, que durou aí mais ou menos 3 séculos, né? Você já pensou se Portugal em dado momento tivesse industrializado o Brasil? Com toda certeza a gente não seria tão atrasado ainda do ponto de vista econômico em relação às potências europeias, né? Imaginem, se a gente tivesse passado por um processo de industrialização lá no século XIX. Próxima, letra C. Fornecimento estável e barato de matéria-prima, mercados consumidores para escoamento de produção e mercado receptores de investimento. Mercados receptores. Receptores tem alusão a receber. Então, eles estavam buscando um mercado para investir ou eles queriam investir neles mesmos? Não tem sentido, né? Imagine eles se apossarem da África e investir na África. É todo o inverso. O imperialismo é justamente o inverso. É explorar a África para investir em si próprio. Não tinha a menor lógica isso aqui, mercados receptores de investimentos. Perceba que essas alternativas elas são muito parecidas. Vai mudando, sobretudo o finalzinho, que tem uma pegadinha aí, que tem uma informação equivocada. Então, atenção. Letra D. Fornecimento estável e barato de matéria-prima. Até aqui, tá todo mundo falando ok. E mercado receptor de investimentos privado europeu, tá? Europeu. Então, galera, tá aí, tá falando, ó, europeu. Aí a gente tem, né, a alternativa correta, ok?
Quais necessidades determinaram o imperialismo? Beleza? Então, alternativa correta, alternativa C. Né? 3, questão número 3. O que é o imperialismo? O que é o imperialismo? Olha só que interessante, está lá no quadro. Está lá no quadro. O que é o imperialismo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Política de ocupação territorial e econômica praticada pelas potências capitalistas do Ocidente. Política de ocupação territorial, a gente falou da política expansionista. Econômica, aí a gente está falando de uma perspectiva de exploração, né, de domínio pelas potências capitalistas, né, do Ocidente. Então, a alternativa correta é essa daí. Vamos só entender porque as outras não podem ser. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Política de dominação econômica desenvolvida a partir da exploração da mão de obra dos países periféricos. Ó, não necessariamente dominação econômica e territorial. Porque para se ter uma dominação econômica, se fazia necessário dominar o território. Beleza? Cuidado com isso daí. Letra C, política de dominação econômica, a gente já viu aqui, econômica, cuidado com isso, a partir da exploração da mão de obra de matéria-prima. Econômica não só é dominação econômica, até porque existem maneiras de se dominar, não existe maneira de se dominar sem ter um domínio desse território. A partir desse território que se explora, por exemplo, a matéria-prima. Então não é só econômica, é territorial também. Letra D, política de ocupação territorial e econômica praticada pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Não, o imperialismo é datado aí do final do século XIX. Segunda Guerra Mundial, a gente já está praticamente entrando aí na segunda metade do século XX. Beleza? 1939 a 1945. Ok? Temos tempo aqui para finalizar. A última. A expansão capitalista no século XIX ficou conhecida como imperialismo. E o domínio dos países europeus sobre a África e a Ásia foi denominado neocolonialismo. Sobre o resultado da junção desses dois fenômenos, o imperialismo e o colonialismo na África e na Ásia, é correto afirmar, na África e na Ásia, tá? O imperialismo e o neocolonialismo que eu falei para vocês ajudaram os povos africanos. Ajudaram. Letra B, a segunda revolução industrial, o capitalismo monopolista e os ideais de progresso estão associados ao imperialismo, ao neocolonialismo e ao completo domínio dos Estados Unidos no final do século XIX. Cuidado isso aí com o completo domínio dos Estados Unidos, a gente está falando também da Europa, né? Se não tivesse completo domínio dos Estados Unidos, estaria correta. Letra C, a maior beneficiária de todo o domínio imperialista e do neocolonialismo na Ásia e na África foi a classe operária. Classe operária? Os operários, a gente estudou inclusive isso em Revolução Industrial, né? Se você não assistiu, pega lá no playlist. A classe operária ela era explorada e não beneficiada. E a última alternativa, através do imperialismo e do neocolonialismo, as elites econômicas e políticas inglesas, através do imperialismo e neocolonialismo, as elites econômicas e políticas inglesas construíram a imagem de que era um modelo de cultura, lembra da missão civilizadora? E a civilização a ser imitada em todo o mundo, missão civilizadora que a gente viu aí como uma causa da política imperialista. Logo, a alternativa correta é a letra D de dado. Beleza? Beleza? Exercício número 5. Fica aí para vocês fazerem, tá? Tá lá o gabarito. Tá aqui, na verdade, o gabarito. Aí. Ok? Espero que tenham gostado. Finalizamos mais uma aula aqui. Sempre, mesmo padrão. Nos sigam aí nas redes sociais. Estude com o Luiz, tá lá o Instagram. Né? Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Isso é muito importante. Ative notificação para você receber aí as notícias e o conteúdo programático. Me siga também lá nas redes sociais. Bruninho_Silva. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E até a próxima. Um beijo, valeu!